E nós passamos dos 8 para os 80. Temos connosco o privilégio de ter o irmão Américo. Ele vem aqui à frente agora. Tem estado a viver bem mais longe de Matosinhos, em, creio que Lourosa, por ali assim. E às vezes é tão difícil poder chegar, mas ontem ligou-me dizendo: pastor, eu estou a planear ir amanhã ao culto e tenho um poema, se for possível. Eu disse, não é só possível, é mesmo necessário, não é? É uma oportunidade, é um privilégio poder ter. Então o irmão Américo está aqui, ele vai ter um poema, diz que é pequeno, e depois a seguir o pastor Assis dirige-nos na mensagem. E hoje trago um poema pequeno porque eu não queria vir, além de ouvir a mensagem todos os domingos, eu no seio da igreja não queria vir com as mãos vazias. E trouxe este poema de Mirtes Matias, que diz: a voz de Deus. Vagueias ao sabor da tempestade, desamparado, triste e sem abrigo. Ei, essa voz acima da tormenta, senti que estavas só e vim ficar contigo. No silêncio alucinante do deserto, a alma destroçada pela solidão, ei-la que sou agora de mansinho, como se fosse um gesto de carinho, vim ser teu pai, teu amigo, teu irmão. Cansado de lutar contra a corrente, e a consciência ainda ordena: renuncia. Para um instante, para ouvir somente, eu serei tua companhia. Seja, pois, na dor, no desalento, temor, injustiça ou desabrigo, ajoelha-te em silêncio e espera, a voz de Deus virá falar contigo. Amém. Quisera eu, irmãos, ter uma memória assim. Mas Deus reconhece a limitação que eu tenho e ainda assim Ele me abençoa. Glória a Deus por isso. Irmão Américo, eu não o conheci no passado, mas estou conhecendo hoje. Que Deus te abençoe. E por nos trazer essa mensagem tão pequena, vai de um significado enorme. Estejam preparados para ouvir a voz de Deus. Irmãos, vejam aqui, o pastor mesmo já identificou que tem aqui alguns visitantes, não é verdade? Mas permita-me, igreja, falar de uma visita muito especial para mim, que veio aqui hoje nos dar esse prazer. E eu me refiro a uma pessoa, a uma família que é serva de Deus, mas que agora posso dizer também que são meus amigos. Eu me refiro ao irmão Eliseu e a sua esposa, a sua filha. Por favor, vocês podem ficar de pé para que a igreja veja quem são vocês. Eles estão lá no fundo, lá no último assento, né? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Muito obrigado pela visita e que Deus possa falar ao coração de vocês. Que Deus vos abençoe. Irmãos, nós trouxe aqui hoje para a nossa reflexão um tema e cujo personagem é uma pessoa muito importante no Antigo Testamento. Trata-se do rei Ezequias. Vamos ver então quais são as boas lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida pelas coisas que esse rei Ezequias fez. Vocês estão preparados? Então vamos começar. Quem foi rei Ezequias? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, lá no capítulo 29. 2 Crônicas, ou 1 e 2 Crônicas, contém os registros
dos feitos dos reis de Judá e de Israel. E aqui em Crônicas, segundo Crônicas 29, vamos ler a partir do versículo 1, fala do nosso personagem de hoje. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Eu peço que feche os seus olhos, mas não feche a sua Bíblia, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Acabou de ser lida, e muitos aqui a leram e a ouviram. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos guie, nos oriente sobre o que vamos fazer com a tua palavra. Que ela possa tocar fundo no coração de cada pessoa e que seja para edificação de vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ezequias nasceu em um contexto familiar muito hostil. O seu pai foi o rei Acás, um homem infiel a Deus. Ele fez o que Deus não aprova. Quando Acás subiu ao trono, ele tinha apenas 25 anos e governou durante 16. Durante 16 anos ele foi o rei de Judá. O que fez o rei Acás, que Deus não aprovou e porque ele foi infiel? Vejam, Acás ofereceu sacrifícios e queimou incensos em altares idólatras. Ele queimou seu próprio filho, imitando os costumes de nações que Deus detestava. Pior do que essas coisas, Acás esvaziou o templo do Senhor, retirou de lá todos os utensílios que eram para o culto de adoração a Deus. E fez algo pior ainda. Ele trancou as portas do templo, impedindo que qualquer pessoa entrasse para adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Ele fez alianças com reis pagãos, reis perversos. Ele construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses em todas as cidades de Judá. Então, Acás provocou a ira de Deus. E chegou um dia em que a morte tocou e visitou o rei Acás. Assim como vai acontecer com cada um de nós. Acás morreu aos 41 anos de idade. Foi sepultado em Jerusalém. Porém, não foi sepultado no túmulo dos reis de Israel. Por causa da sua iniquidade, ele perdeu esta honraria. E vejam que eu penso que os que lá estavam sepultados devem ter falado: não, esse homem aqui sepultado entre nós, não. Um homem infiel, tão mau como ele. Apesar de lá estavam sepultados 2 reis que foram tão maus quanto ele. O rei Jeorão, por exemplo, estava lá sepultado. Sepultado, para vocês terem uma ideia, ele matou a espada assim que ele assumiu o trono, todos os irmãos, toda a família.
para que não assumissem a sucessão dele. Joás também foi outro que fez o que Deus não aprova. Foram todos reprovados pelo Senhor. Falamos aqui da palavra iniquidade. Mas o que é realmente, qual é realmente o significado dessa palavra iniquidade? O que é uma pessoa iníqua? Irmãos, iniquidade é aquela pessoa que peca pelo prazer de pecar. Vai se acostumando com o pecado. O pecado passa a fazer parte da vida dessa pessoa e não mais o incomoda. Iniquidade. Assim era a vida do rei Acás. E com a morte do rei Acás, seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Ora, Ezequias presenciou todos os atos repugnantes do seu pai Acás. Estava ali convivendo com a família. Ele estava sempre presente no governo do pai dele. E como Ezequias era o filho mais velho, certamente ele viu seu irmão morrer queimado, oferecido em sacrifício a um deus pagão. Então, Ezequias presenciou todos os atos abomináveis praticados por seu pai. Portanto, era de se esperar que agora ele, assumindo o reinado, faria o mesmo que o pai fez. Afinal, ele já havia passado por essas experiências do pai. Ele presenciou tudo o que seu pai praticou durante seu reinado. É bem possível até que o povo esperava que ele fizesse isso. Tal pai, tal filho. Ambos assumiram o reinado com a mesma idade, 25 anos. Tal qual o pai dele. Ambos, pai e filho, muito jovens, com pouca maturidade, não estavam preparados para assumir uma coroa real. Ezequias tomou decisões muito diferentes ao assumir o trono de Judá. Vamos ver quais são? Veja só. Ele não queria fazer as coisas que os seus próprios olhos viram seu pai fazer. Ele tomou uma decisão. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha família. Eu não quero isso para o meu povo. Eu não vou trair o meu Deus. E ele se apegou tanto a Deus e não deixou de seguir a Deus. No primeiro mês do governo dele, diz aqui o texto, que ele reabriu as portas do templo. Primeira atitude de Ezequias. Convocou todos os sacerdotes do templo e deu ordem para que os levitas se consagrassem, para que em seguida eles estivessem prontos para consagrar o templo do Senhor. E mandou que retirassem tudo o que era impuro que estava dentro do santuário. Ele declarou ao povo a seguinte exclamação: nossos pais foram infiéis. Fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Um pouco mais nos versos 10 e 11, Ezequias então proclama ao povo a decisão mais importante que ele tomou na vida dele. Irmãos, nós mesmos tomamos decisões no nosso dia a dia. Muitas decisões que nós tomamos, às vezes não pensamos e não conhecemos as consequências. Se tu está a conduzir um automóvel, um carro, e à frente o semáforo está vermelho, a regra diz que você não pode ultrapassar. Mas você pode ultrapassar. Só que vai ter consequências. Assim como também é viver sem Cristo. Uma pessoa pode viver sem Cristo, mas vai ter consequências. Então, a proclamação de Ezequias diante do povo, que está registrada nos versículos 10 e 11, são essas palavras: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Esse fogo que foi criado pelo próprio Pai,
de Ezequias. E ele diz: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele. Irmãos, que declaração fantástica de um jovem de 25 anos, no primeiro mês do governo dele, rei de Israel, rei de Judá. Toma essa iniciativa vindo de um contexto totalmente oposto ao que ele aqui declara. Acontece que o Senhor estava com ele. E Isaías começa então a ser bem-sucedido em tudo o que ele fazia. Ezequias fez o que o Senhor aprova. Como está a tua vida? Diante de Deus, aprovada? Ou algo ainda precisa ser corrigido? Ezequias então confiava no Senhor, o Deus dele. E veja o que está registrado em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 3, que diz assim: nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Nunca houve um rei como Ezequias, em Judá. Porque sabemos que havia Israel. Ora, as notícias a respeito do sucesso do reinado de Ezequias começaram a circular boca em boca e foram chegando aos ouvidos dos povos que habitavam na região, mas eram povos inimigos. Especialmente estas notícias chegaram aos ouvidos do terrível rei Senaqueribe, rei da Síria. Esse rei sempre lançava ameaças de invadir Judá, porque ele tinha um grande exército. E ele manteve o exército dele acampado ao redor de Jerusalém. E ali naquele acampamento ao redor de Jerusalém, tanto Senaqueribe quanto os seus oficiais zombavam, insultavam e desafiavam ao Deus de Ezequias. Então Ezequias animou o seu povo com estas palavras, que estão registradas em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8, ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu exército enorme, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Glória a Deus. Irmãos, são palavras de um verdadeiro estadista, aquele que se preocupava com o povo dele, que queria que Deus fosse realmente o Deus daquele povo. E Ezequias, então, em oração, ele clama ao Senhor e diz assim: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, o Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias implorou, ele clamou pela ajuda de Deus. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Abra a tua Bíblia em 2 Reis 19, 35, para confirmar o que eu vou falar aqui agora. 2 Reis 19, 35. Vejam a maneira como Deus usa para atender a oração de Ezequias. Diz assim: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. É meio fúnebre, não é verdade? Essa mensagem, mas ela é real. Deus mandou um único anjo. Devia ser o anjo que estava lá, né? Estava lá de plantão. Deus falou: é tu. Vai ao acampamento onde está o exército poderoso do rei assírio. E este anjo, numa só noite,
destruiu aquele exército. Foram 185 mil homens. Se tu creres na Bíblia, então isso é verdade. Amém? Amém, glória a Deus. Foi assim que Deus então livrou o seu povo das forças daquele exército que estava ali acampado nos arredores de Jerusalém. Ezequias foi um grande líder no Antigo Testamento. Entretanto, houve algumas falhas no caráter deste servo de Deus. E ele não terminou bem. Ezequias, ao mesmo tempo em que estava lutando com uma crise nacional, que era essa do exército de Senaqueribe, ele também teve que lutar com uma crise pessoal, que está registrada em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui, irmãos, está o texto base desta mensagem de hoje. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque morrerás. Então, como se não bastasse a invasão do exército assírio, essa doença de Ezequias era uma doença terminal. E mais do que isso, Deus deu a ele um aviso: olha, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Irmãos, fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Não. Devemos e podemos até acreditar que nossa vida não estará livre de provações e dificuldades. Não, não estará. Mesmo se andarmos corretamente diante de Deus. Problemas virão. Desafios vão acontecer. E aqui está um homem cuja fidelidade estava a ser recompensada com uma morte precoce. Irmãos, como explicar isso? Talvez não vamos encontrar explicação nessa vida. Porém, essas coisas pertencem a Deus. E por outro lado, irmãos, nós podemos descansar em saber que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E que Ele é capaz de usar as provações e as dificuldades para alcançar os seus objetivos em nossa vida. Não é por nada que Deus coloca provações e dificuldades na nossa vida. São oportunidades para o nosso crescimento e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O profeta Isaías, portador da palavra de Deus, então ordenou que Ezequias deveria se preparar para morrer. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Colocar a casa em ordem significa resolver pendências. Ezequias deveria se preocupar com a próxima liderança. Ele deveria se preparar para passar o bastão do reinado para o seu sucessor. Fazer arrumos na sua vida para que a sua morte não se tornasse difícil para o povo. Nos dias de hoje, muitas famílias se veem diante de uma situação difícil de ser resolvida com a morte, especialmente quando morrem os pais, o pai e a mãe, ou um ou outro. É a questão do testamento. Se tem heranças, por exemplo. Se isso não for resolvido em vida, vai ser um problema grande para resolver para os que ficam. São aquelas dificuldades de cartório, certidões e mais certidões. Arruma a tua vida. Já pensou nisso, deixar o testamento para os teus herdeiros? Mesmo que seja um patrimônio de não grande valor, mas quanto maior o valor do patrimônio, mais complicado é para resolver, se não houver o testamento. Então, irmãos,
vamos ver como que Ezequias não estava pronto para fazer o que Deus tinha mandado. Põe em ordem a tua casa. E Ezequias fez o seguinte, quando ele ouviu de Isaías a mensagem. Então virou Ezequias o rosto. 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz tudo o que era reto aos teus olhos, e chorou amargamente. Chorou muito. Ezequias, então, estava ali no leito de morte, e ele orava, como havia orado, pedindo a Deus que o protegesse e protegesse seu povo contra o rei Senaqueribe. Ele pede ao Senhor para mudar aquilo que parece ser impossível. Em sua oração, Ezequias pediu a Deus para se lembrar da sua fidelidade, da sua devoção sincera e seu bom comportamento. E chorou por um longo tempo, chorou amargamente. Diante da morte assim, há choro doído, choro lamentável. E em desespero, Ezequias então age como se ele estivesse a negociar com Deus. Eu não sei se aqui é conhecido o termo barganha. Ezequias começa então a negociar com Deus. É como se ele dissesse: Senhor, eu tenho sido um bom rei. Olha, eu não mereço morrer agora. O pedido de Ezequias é como se Deus devesse alguma coisa para ele. Agora, vamos pensar um pouco na vida do rei Ezequias. De fato, ser um bom rei, corajoso, tudo isso aconteceu pela graça de Deus. Não é algo que ele possa negociar com Deus, então. Veio de Deus. O que é que nós temos para negociar com Deus? Se tudo pertence a Ele. Tudo que temos foi Deus quem nos deu. Então, como então negociar com Deus? Isaías estava já saindo da cidade, quando, em 2 Reis 20, versículos 4 e 5, Deus fala novamente para Ezequias. Ezequias, volta e diga... Isaías, volta e diga para Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Daqui 3 dias subirás ao templo do Senhor. E além disso, Deus acrescentará mais 15 anos à vida de Ezequias. Disse ele: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Veja que Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus, não é? Irmãos, que promessa maravilhosa. Em vez de morte, haverá recuperação. Em vez de derrota, libertação. Que resposta fantástica recebeu o rei Ezequias do nosso Deus, do Deus que ele cria. Ezequias tinha uma doença grave, uma doença terminal. Isaías me mandou que o povo preparasse um emplastro de figos. Aquela fruta, não sabia que figo tem esse poder medicinal. E foi colocado naquela úlcera que ele tinha, e ele foi curado. Irmãos, a cura divina não exclui meios humanos. Por que é que nós vamos ao médico quando estamos doentes? Deus pode curar sem médicos e medicamentos? Pode. Certamente Ele pode. Mas Deus realiza muitas curas por meio de médicos, medicamentos, hospitais. E devemos nos alegrar em saber que Deus usa seus próprios meios. Ele é Senhor. Apesar da palavra de Isaías, Ezequias ainda pede um sinal. Ora, Isaías era um profeta de Deus.
E Isaías falou para Ezequias tudo que ia acontecer. Tu vai ser curado, vai haver vitória sobre o exército do rei Senaqueribe, tu voltarás ao templo, e ainda pede, ô Isaías, como é que eu vou saber se realmente Deus vai fazer tudo isso? Ele pode me dar um sinal que Deus vai cumprir. E em sua infinita misericórdia, Deus, mais uma vez, responde ao pedido de Ezequias. Ezequias falou assim, olha, eu vou acreditar se Deus recuar o sol, projetando a sombra nas escadarias. Porque ele disse que avançar é muito fácil, mas em recuar. E Deus recuou o sol e a sombra nos degraus da escadaria recuaram 10 degraus. Irmão, por que Deus fez isso? Porque Ele é Senhor da natureza. Ele criou toda a natureza, então Ele é Senhor. Ele tem domínio absoluto. Ele tem o controle nas mãos dele de tudo que Ele criou. Deus é Senhor da natureza. Então, deste modo, Deus curou o rei Ezequias e lhe concedeu mais 15 anos de vida, como o profeta Isaías havia declarado. Irmãos, e a vida do rei Ezequias, então, vai seguindo o seu curso normal. As notícias a respeito de sua cura vão circulando, o êxito que ele vai alcançando no seu reinado vai chegando até os ouvidos das outras nações. Ezequias estava vivendo, nessa altura, o melhor momento da vida dele. Ele ganhou o respeito das outras nações. Tudo caminhava bem. Até que o rei Ezequias recebe uma visita pretensiosa de um povo vindo da Babilônia. Era uma comitiva de pessoas da Babilônia. Ezequias recebeu aquelas pessoas, ele abriu as portas do palácio e mostrou para aquele povo todo o seu tesouro, todo o ouro, toda a prata, as especiarias, os óleos finos, os perfumes, o seu arsenal militar. Enfim, Ezequias mostrou para aquele povo da Babilônia tudo o que Ezequias tinha como riqueza. E Isaías, ele gostou dos elogios que recebeu. Ele ficou orgulhoso dos elogios que foi ouvindo. Mas, irmãos, observe que lá na Bíblia, nós vemos que Ezequias não fez nenhuma referência a Deus na sua conversa com os visitantes sobre o que Deus fez e ainda fazia na vida dele. Nenhum glória a Deus. Nenhuma explicação de como Deus o salvou, de como Deus fez tudo na vida dele até aquela altura. Em momento algum ele fez referência a Deus. Então Ezequias se tornou um exemplo do que pode acontecer com um homem orgulhoso. Ele revelou um coração soberbo, vaidoso. E por que Ezequias agiu assim? Irmãos, esse episódio infeliz nos lembra de que até mesmo o mais forte na fé pode falhar. E pode falhar terrivelmente. E esta é uma das razões porque homens experientes começam a perder o que construíram. O orgulho, a vaidade, o abandono de Deus. Devemos ter muito cuidado ao abrir as nossas portas para as pessoas. Cuidado com as amizades que tu fazes ao abrir o seu coração para essas pessoas. Se elas não estiverem dentro dos teus padrões, não podem ser teus amigos e muito menos andar com elas. Tem que ter o teu padrão. Qual é o nosso padrão? Cristo. Leve Cristo para essas pessoas, então. Aí sim, ele vai passar a ter os teus padrões. Em 2 Reis 20, versículo 16 a 18, Isaías fala para Ezequias:
ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Deus anunciou por meio de Isaías que os babilônios viriam e levariam tudo o que Ezequias havia lhes mostrado. Não ficaria coisa alguma. Além disso, os seus descendentes seriam levados como escravos para a Babilônia. Na verdade, irmãos, o que Ezequias fez de abrir as portas e mostrar todo o tesouro, naquele momento, a Babilônia colocou Judá na lista de interesses de invasão. E foi o que aconteceu. Quando Ezequias disse isso para Isaías, ele deu uma resposta para Isaías que é assustadora. O que Isaías diz para Ezequias já é assustador, mas a resposta de Ezequias foi mais assustadora ainda. Abra sua Bíblia, 2 Reis 20, 19. 2 Reis 20, 19. Ezequias limitou-se a dizer somente isso. Boa é a palavra do Senhor que disseste, Isaías. Pois ele pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Boa é a palavra do Senhor. Irmãos, analisando bem essa resposta de Ezequias, nós podemos perceber aí que a resposta dele foi egoísta. Ele não esboçou nenhuma preocupação com o bem-estar da sua geração. Ele poderia ter declarado, Deus, a Babilônia é uma ameaça contra os meus filhos. Eu não havia orado antes, pedindo para não morrer? Por que não orou agora também? Deus, a Babilônia é uma ameaça contra os meus filhos, contra a minha nação, minha cidade, por causa dos pecados que cometi, Senhor. Tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia da cidade, dos meus netos, bisnetos, tenha misericórdia do meu povo, que é também teu povo. Tenha misericórdia do povo da aliança. Não deixe que os meus pecados destruam a nação, eu te imploro. Ele deveria ter falado isso, mas o coração dele não estava preparado para isso. Ele simplesmente diz, boa é a palavra do Senhor. Mas sabe o que me impressiona? Que Ezequias é capaz de mascarar o que está passando no coração dele com esta frase piedosa. Boa é a palavra do Senhor. Quando, na verdade, o que ele realmente está dizendo é isso. Não me preocupo. Quanto aos babilônios virem aqui, quando os babilônios chegarem aqui, eu já estarei morto. Afinal, Deus me deu só mais 15 anos de vida. Uma resposta egocêntrica. Deus ia cumprir os 15 anos na vida dele, ele ia morrer. Assim, irmãos, o capítulo 20 de Ezequias, de 2 Crônicas, termina com esta informação. O maior reformador de Judá descansou com seus pais, e Manassés foi o seu sucessor. Rapidamente, vamos ver quem foi Manassés? Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. Ele reinou durante 55, o maior reinado que houve entre os reis de Judá. E tudo o que Manassés fez é aquilo que o pai dele, Ezequias, tinha feito. Desfez tudo para fazer outras coisas. Vamos ver? Ezequias abriu o templo. Manassés encheu o templo de ídolos. Ele adorava as estrelas, ele tinha as estrelas como um deus. Mandou construir altares pagãos no templo. Ele queimou o próprio filho. Assim como tinha feito o seu avô Acás. Além disso,
a Bíblia diz que Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Querem ler isso? 2 Reis 21:16. Vejam que homem cruel, matando tanta gente inocente, por causa das suas intenções, por causa do seu distanciamento de Deus. A maldade dominava o coração de Manassés. Lembro que esse Manassés não é o filho de José. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Esse Manassés aqui é o filho de Ezequias. E segundo a tradição, foi Manassés que mandou matar o profeta Isaías, cerrando ele ao meio. Depois leiam Hebreus 11:37. Os estudiosos chegaram a essa conclusão, que foi no reinado de Manassés que Ezequias foi morto. E Manassés é o rei mais perverso da história de Judá. Põe em ordem a tua casa. O que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Manassés não colocou ordem na sua casa. E tudo terminou muito mal. Irmãos, eu quero caminhar para uma conclusão. E nessa conclusão, eu queria e quero que todos vocês aproveitem esse tempo para uma breve reflexão. Diante de tudo isso que nós estamos aqui falando, de Acás, de Ezequias, de Isaías, de Manassés, e com essa palavra, põe em ordem a tua casa. Como está a sua vida hoje? Como está a sua família? Tu já sabe o que é que Deus quer que você faça? Tens essa intimidade com Deus a ponto de você saber realmente o que Deus quer de ti? O que você precisa colocar em ordem? Na tua vida, na tua casa? Talvez você até possa se sentir hoje como um pai fracassado, ou uma mãe fracassada. Talvez você se sinta como um cristão salvo por Jesus, porém fracassado. E como consertar essas coisas? Por onde começar? Irmãos, comece pelo arrependimento do pecado. O pecado é a nossa falha com Deus. Confesse os seus pecados a Deus e se arrependa. Volte-se para Deus e comece a obedecê-lo. Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamou ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração e veja se há algo impuro, para que seja retirado. Assim, irmãos, é a nossa experiência com Deus. Ela é definida pela obediência e pela fidelidade. São juntas, obediência mais fidelidade. Tua vida está difícil? Sente-se sozinho a caminhar por um deserto que parece não ter fim? Os seus problemas são gigantes. Que o fardo que estás a carregar está difícil de ser carregado? Alguma enfermidade, alguma dificuldade econômica, algum desemprego, ou alguma decepção? Está brigado com alguém? Familiares, pessoas com quem você convive, na escola, no trabalho, ou até mesmo aqui nesta igreja? Tenha coragem, mas comece hoje mesmo. É tempo de reflexão. Irmãos, não basta dizer simplesmente eu creio em Jesus. Devemos agir todos os dias para que a próxima geração também creia. Temos uma responsabilidade sagrada de inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Como essas criancinhas que passaram por aqui antes do culto. Agora há pouco. Se fizermos nossa parte, podemos confiar no Espírito Santo para usar a palavra na vida dos nossos filhos. O dia de ontem
já se foi para sempre. O dia amanhã, nós não temos certeza que vai chegar. Então, hoje é tudo o que nós temos. É o hoje. Irmãos, e a ordem de Deus permanece. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ser guardada no profundo do seu coração e sirva para despertar se é necessário. E que no amor de Jesus que nós possamos ter uma semana abençoada. Amém.